A maioria das pessoas acha que aprender outro idioma é apenas uma habilidade, mas a psicologia descobriu algo muito mais profundo. As pessoas que falam mais de um idioma não apenas aprendem palavras novas, elas começam a perceber a realidade de formas diferentes. O cérebro delas literalmente se reorganiza, a forma de pensar muda, a forma de sentir muda. A forma de interpretar pessoas muda. E talvez muitas pessoas bilíngues passam anos sem perceber que a mente delas funciona de maneira diferente da maioria. Aqui estão 7 traços psicológicos raros que pessoas multilingües costumam desenvolver sem nem perceber. E talvez alguns deles expliquem coisas sobre você que sempre pareceram difíceis de colocar em palavras. O primeiro traço é que essas pessoas desenvolvem identidades emocionais flexíveis. Pessoas multilingües raramente possuem uma única versão de si mesmas. A voz muda, o humor muda, a energia muda e a confiança muda também. Até a personalidade parece mudar dependendo do idioma, te falo por experiência própria. A psicologia chama isso de mudança contextual de identidade. Inclusive, já ouvi pessoas falando que se sentem mais felizes ou mais elas mesmas quando elas falam um outro idioma diferente do idioma nativo delas. Sabia disso? Pois é. Cada idioma carrega padrões emocionais e culturais próprios. Então, quando alguém muda de idioma, não está apenas trocando palavras, está acessando outra forma de se posicionar emocionalmente no mundo. É por isso que algumas pessoas se sentem mais confiantes em inglês, mais emocionais em português, mais objetivas em alemão, mais suaves em francês, mais diretas em espanhol. Não é atuação, o cérebro simplesmente ativa estruturas emocionais diferentes dependendo do idioma usado. E isso cria pessoas extremamente adaptáveis socialmente. Elas aprendem a ler contextos com mais facilidade porque passaram anos navegando entre códigos sociais invisíveis. O segundo traço é que essas pessoas percebem microexpressões e sinais emocionais muito rápido. Quando alguém está aprendendo um outro idioma, existe um problema inevitável. Você nem sempre entende todas as palavras, então o cérebro compensa. Ele começa a prestar atenção em detalhes que pessoas monolíngues muitas vezes ignoram. O tom de voz, silêncios, mudança de energia, expressões faciais, olhares, pequenas hesitações. Então a mente multilingüe aprende a sobreviver socialmente usando o contexto emocional. E com o tempo isso vira automático. O que parece intuição, muitas vezes, é um cérebro treinado para interpretar nuances. É por isso que muitas pessoas bilíngues sentem rapidamente quando algo está estranho no ambiente. Elas foram treinadas pela própria experiência linguística a detectar sinais sutis. O terceiro traço é que essas pessoas pensam em conceitos, não apenas em palavras. Isso é extremamente profundo. As pessoas que falam apenas um idioma costumam organizar pensamentos dentro de uma única estrutura linguística. Mas as pessoas multilingües começam a perceber algo curioso. Algumas ideias fazem mais sentido em certos idiomas. Algumas emoções parecem existir melhor em uma língua específica. Alguns conceitos simplesmente não possuem tradução perfeita. Então o cérebro começa a pensar além das palavras. Ele pensa em significados, em conceitos puros. Isso aumenta a flexibilidade cognitiva, criatividade, capacidade de resolver problemas, porque a mente deixa de ficar presa a uma única forma de organizar a realidade. E talvez seja por isso que aprender idiomas muda tanto a percepção de mundo. Você começa a perceber que existem emoções que o seu idioma original nunca te ensinou a nomear. O quarto traço é que essas pessoas desenvolvem inteligência emocional acima da média. Trocar de idioma não exige apenas memória, exige leitura emocional constante. Você precisa perceber contexto, intenção, formalidade.
cultura, expressões implícitas, tom emocional. Então, pessoas multilingües frequentemente se tornam mais conscientes da forma como os outros se sentem, porque elas passaram anos aprendendo que comunicação vai muito além das palavras. A psicologia mostra que pessoas expostas a múltiplos sistemas culturais tendem a desenvolver mais empatia e flexibilidade emocional. Elas aprendem cedo uma verdade importante, que é a seguinte: as pessoas não enxergam o mundo da mesma maneira, e isso reduz julgamentos automáticos, porque o cérebro percebe que comportamento humano depende muito mais de contexto cultural do que parece. O quinto traço é que essas pessoas desenvolvem resistência mental silenciosa. Aprender idiomas é cognitivamente cansativo. O cérebro precisa, principalmente no início. Então, o cérebro precisa lidar com regras diferentes, sons diferentes, estruturas diferentes, interpretação rápida, troca de códigos mentais, memória ativa constante. Isso funciona como treino mental intenso. E com o tempo, o cérebro melhora controle executivo. Ou seja, foco, adaptação, controle emocional, capacidade de alternar tarefas e tolerância à complexidade. É por isso que muitas pessoas multilingües parecem mais calmas em situações imprevisíveis. A mente delas já foi treinada para funcionar em ambientes mentalmente exigentes. O sexto traço talvez seja um dos mais estranhos. As memórias mudam dependendo do idioma e isso é real. A psicologia observa que memórias armazenadas em idiomas diferentes carregam atmosferas emocionais diferentes. Uma lembrança em português pode parecer mais íntima, uma memória em inglês pode parecer mais racional. Uma conversa em outro idioma pode ativar emoções diferentes, porque linguagem não armazena apenas informação, ela armazena estado emocional. E isso cria uma sensação curiosa, como se a pessoa tivesse múltiplas camadas internas coexistindo ao mesmo tempo. É quase como acessar versões emocionais diferentes de si mesma. O sétimo traço talvez seja o mais poderoso de todos. Pessoas multilingües desenvolvem percepção múltipla da realidade. Cada idioma carrega uma visão de mundo. Valores, humor, estrutura social, forma de pensar, forma de sentir, forma de interpretar tempo, respeito, amor, individualidade, silêncio, emoção. Então, quando alguém aprende novos idiomas profundamente, ela percebe algo transformador. Que não existe apenas uma forma correta de existir. Isso expande a mente de forma gigantesca. Porque a pessoa começa a enxergar comportamento humano com mais profundidade. Ela percebe que aquilo que parecia absoluto era apenas cultural. E isso torna a mente mais difícil de manipular, mais aberta, mais reflexiva e mais consciente também. Talvez aprender idiomas seja uma das experiências psicológicas mais transformadoras que existem, porque você não aprende apenas palavras novas, você aprende novas formas de perceber realidade, novas formas de interpretar pessoas, novas formas de sentir, novas formas de existir. E talvez seja por isso que tantas pessoas dizem sentir que mudaram depois de aprender um outro idioma, porque elas mudaram mesmo. O cérebro humano se adapta à linguagem e quando você muda a linguagem, você muda partes silenciosas da própria mente. Talvez o maior impacto de aprender idiomas não seja falar com mais pessoas, talvez seja finalmente perceber quantas versões de você ainda existiam escondidas, porque no fim, quem aprende outro idioma não traduz apenas palavras, traduz emoções, perspectivas, traduz culturas, experiências e aos poucos traduz a si mesmo também.